E se nada disso fizesse sentido? E se todo o esforço, todo o amor, toda a dor fosse apenas um ruído passageiro do nosso universo? E se no fim de tudo não houvesse nenhuma resposta que você tá procurando? E não é uma pergunta de adolescente existencial, é uma constatação. E acredite, ela vai te encontrar cedo ou tarde. E quando isso acontecer, você só vai ter duas opções: se entregar ou continuar vivendo, mesmo depois disso. A vida, ela é absurda, e essa frase dita assim no seco, ela parece desesperadora. Mas vamos com calma. O absurdo, segundo Albert Camus, ele não tá no mundo em si. O mundo, ele é o que é, silencioso, inerte e indiferente. O absurdo, ele nasce entre esse silêncio do mundo e a necessidade humana de um propósito. Desde pequeno, a gente é programado a buscar algum sentido na vida. Por que a gente tá aqui? Existe um propósito maior pra eu em específico? Mas a vida, ela nunca responde, ela simplesmente segue. E a cada tentativa nova da gente encontrar o nosso propósito, o nosso porquê, um propósito absoluto, universal disso, a gente se aproxima desse absurdo. Imagina uma engrenagem que gira sem parar. Ela foi colocada ali sem um propósito em específico, mas ela continua girando. E é exatamente assim que Camus via a nossa existência. E para ele, o verdadeiro despertar das pessoas acontece exatamente quando a gente percebe esse vazio que a gente tem. Quando a gente percebe que a vida não tem um roteiro escrito para nós. O símbolo mais poderoso para Camus disso era Sísifo. Foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra muito grande para cima de uma montanha, para simplesmente ver ela descendo. E ele estava condenado a fazer isso eternamente. E isso seria um castigo cruel? Não, isso seria uma metáfora da nossa própria existência. Trabalho, pagar as contas, criação de filhos, manter um relacionamento saudável, para no fim de tudo isso, a gente apenas morrer. E parece um castigo, mas e se não for isso? Diante do absurdo, a gente tem um impulso, que é simplesmente a gente fugir. E o Camus, ele identificou 3 grandes formas de a gente fugir desse absurdo. O primeiro seria o suicídio, que é quando a pessoa não aguenta mais esse vazio e simplesmente decide encerrar o jogo. O segundo seria a esperança religiosa, que é o mais comum que a gente vê por aí, quando a pessoa deposita a sua fé em cima de um deus ou de alguma figura religiosa para suportar esse seu vazio interno. E o terceiro seria a submissão filosófica, quando a gente encara e aceita ideias vazias, por mais que a gente sabe que não é real, simplesmente para confortar a gente e fugir do real que a gente necessita. Mas segundo Camus, todas essas 3 afirmações, elas são traições contra você mesmo. São negações da nossa liberdade de poder encarar esse vazio e encarar ele de frente. Então a resposta de Camus não é a fuga do vazio, é encarar esse problema. É o despertar. Quando você para de encontrar ou esperar respostas e começa a você mesmo criar a sua forma de viver. E isso exige coragem, porque aí você não vai ter mais desculpas para as coisas que acontecem. Se nada tem sentido por si só, então você é o responsável por criar algo que valha a pena para você, para sua vida. Viver mesmo assim, porque não há uma promessa de recompensa no final. Porque o próprio ato de viver, de se revoltar contra o absurdo, é um tipo de vencer no final da vida. O Sísifo, empurrando a sua pedra ladeira acima, pode parecer um derrotado. Mas o Camus termina dizendo que é preciso imaginar Sísifo sendo feliz. Feliz não porque encontrou um sentido, mas porque ele parou de procurar o sentido naquilo que ele estava fazendo. E essa talvez seja a maior heresia da nossa época, continuar fazendo as coisas por mais que a gente não veja sentido nisso. Isso incomoda porque exige de nós uma maturidade muito grande. A maturidade de não ser consolado, não ser salvo, de simplesmente viver a sua vida. E talvez seja justamente aí que mora a verdadeira liberdade. Se nada tem sentido por si só, isso não significa que a vida seja vazia. Somente significa que nós temos a tarefa ou o fardo de criar esse sentido. E não um sentido que sirva para todos ao nosso redor, mas um sentido nosso, um sentido íntimo, criado diariamente nas nossas lutas da vida. E é aqui que Camus, ele propõe uma revolta silenciosa, uma revolta lúcida que ele falou. Revoltar-se não é destruir o mundo, nem se tornar cínico. Revoltar-se é continuar criando, mesmo sabendo que não há garantia. Continuar cuidando, mesmo sabendo que tudo é passageiro. Continuar amando, mesmo sabendo que tudo acaba. A vida não precisa te convencer de nada. É você que precisa encarar esse vazio, esse absoluto, e fazer a sua criação.
Pequena, silenciosa, devagar, mas sua. Um gesto de gentileza, uma escolha ética, um trabalho bem feito, uma manhã silenciosa, ou uma arte que ninguém quer ver ou ninguém vai ver, mas que pra você faz sentido. A gente não tá aqui pra vencer o absurdo, mas pra dançar com ele. Como quem sabe que vai cair, mas mesmo assim dança em conjunto. A maior prisão humana talvez não seja a morte, mas a ilusão de que, se nos esforçarmos o suficiente, tudo vai se alinhar. Que haverá recompensa, que a dor será compensada. Que alguém, Deus, o universo, o destino, nos dirá: foi por isso que você conseguiu. Mas não, ninguém vai te dizer isso. E a libertação começa quando você entende e para de achar que alguém vai te dizer isso. Kierkegaard, ele percebeu o destino e o pavor das pessoas que percebem que não tem chão. O Nietzsche anunciou a morte como o fim de uma ilusão coletiva. A gente já falou sobre isso aqui. O Sartre disse que a gente está condenado à liberdade. E o Camus nos desafiou a imaginar o Sísifo feliz. Todos, à sua maneira, apontaram para o mesmo lugar. O mundo sem sentido pronto, mas cheio de possibilidades de criação. E se no fim das contas, o que faz a vida valer a pena não for o sentido dela, mas o fato dela ser injustificável e mesmo assim ser muito bela. Sim, tudo vai passar. Sim, tudo que você ama vai desaparecer. E sim, você vai morrer no final da vida. E justamente por isso, todas as coisas são preciosas. Não há céu, nem inferno, nem justiça divina para equilibrar a equação. Só existe esse instante, este corpo, esta respiração, este amor, essa raiva, essa esperança que nasce do nada e insiste em existir. Se você chegou até aqui e se sentiu incomodado em alguma parte desse vídeo, parabéns, provavelmente você tá acordando. E acordar, lembra, não é encontrar um motivo, é parar de fingir que você precisa de um. Você quer saber por que continuar? Por que levantar da cama amanhã? Por que tentar de novo mesmo quando as coisas parecem que são em vão? Porque o absurdo, ele não é o fim, é o começo. E no meio desse caos mudo, você tem o poder ou o privilégio de poder fazer diferente. De escolher, de amar sabendo que um dia você vai perder. De lutar sabendo que você vai cansar. Ou de sorrir sabendo que você vai morrer. E talvez essas coisas sejam o suficiente.